presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, termina esta sessão conjunta, Câmara e Senado, que foi convocada desde ontem para poder apreciar, votar vetos do presidente da República. E começou ontem, foi suspensa para continuação hoje. O projeto mais polêmico que foi vetado era da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tratava do orçamento impositivo. Mas isso, Dini Moraes, que está aqui com a gente na cabine do plenário, Dini, acabou que não se tornou o debate mais intenso, né, na sessão conjunta, porque houve acordo em torno desse assunto e aí passou-se para outros temas. Enfim, foram alguns vetos aqui apreciados, 1-2 não passou, enfim. Pois é, no dia de hoje, né, Carlos, ele não foi o assunto mais polêmico, mas desde ontem, aliás, já há algumas semanas, vem se discutindo essa questão do orçamento deste ano, em especial essa parte que tratava das emendas de relator do orçamento e as emendas de comissão. Aí a gente lembra, gente, o que são emendas parlamentares? São obras ou serviços que são indicados pelos parlamentares ou pela comissão específica aqui da Câmara ou do Senado, por exemplo, Comissão de Educação, Comissão de Meio Ambiente, para obras e serviços lá nos estados e nos municípios. Isso se chama de emenda parlamentar, que é a indicação dos parlamentares onde que o dinheiro público deve ser aplicado. Então, qual é a grande questão? As emendas parlamentares individuais e também de bancada, ou seja, as estaduais, né, quando todos os parlamentares de um estado se reúnem para indicar obras, essas aí, elas já são impositivas, ou seja, elas têm a execução obrigatória pelo governo. Agora, a novidade desse ano é que as emendas de comissões, como eu falei, essas comissões de educação, meio ambiente, enfim, e as do relator também estavam se tornando de execução aí que o governo tinha impositiva, né? Eles chamam de impositiva. Eu evito usar o nome obrigatória, porque na verdade tem uma distinção técnica entre uma despesa obrigatória e uma despesa impositiva. A impositiva, ela pode sofrer cortes caso o governo não tenha dinheiro, né? Tenha queda na arrecadação. E a obrigatória, ela é de execução obrigatória mesmo. O governo não pode deixar de gastar, que é o caso das aposentadorias, é o caso dos salários, enfim. Qual é a novidade desse ano? A novidade é que essas emendas indicadas pelo relator e pelas comissões, elas também estavam passando a ser impositivas, ou seja, o governo tinha que executar. Aí que começou o grande embate entre governo e parlamentares e que durou muito tempo. A votação de hoje, e que culminou aí com a manutenção dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, que acabam não tornando essas emendas impositivas, ou seja, elas não são mesmo impositivas, ela veio depois de uma negociação de ontem que envolvem 3 projetos de lei que foram enviados pelo governo e que ainda vão ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento e também aqui pelo plenário Ulisses Guimarães, pelos deputados e senadores, previsto para a semana que vem. Então, assim, é um debate que está encerrado por hora, né? Porque as negociações continuam e ainda vai dar muito pano para a manga na semana que vem. Porque qual é a ideia desses projetos de lei que foram enviados pelo governo? É que haja uma divisão de um valor de 30 bilhões de reais em obras e serviços nos municípios entre quem que vai indicar que vai fazer a obra, entendeu? É o governo que vai indicar a prioridade, por exemplo, olha, precisa ser feito um hospital lá na cidade de Santana do Parnaíba? Ou é o relator? Quanto que o relator vai poder indicar dessas obras, entendeu? Hoje, esses projetos de lei enviados pelo governo, eles fizeram uma divisão mais ou menos de 16, 17 bilhões de reais ainda na mão do relator, o que muitos parlamentares da base do governo consideram demais ainda. E aí ficaria cerca de 14 bilhões nas mãos de indicação do próprio ministério, né? E cerca de 16 bilhões e meio na mão do relator. E ainda não há consenso sobre esses números. Inclusive, Dini, o próprio Partido Novo já anunciou obstrução por causa disso, né? Inclusive em relação aos vetos que foram votados já hoje, depois do orçamento impositivo. Então, em relação ao próprio texto, porque para o Partido Novo, por exemplo, não cabe ao Congresso fazer as ingerências sobre a aplicação dos recursos, né? Então o partido está argumentando que o Congresso aprova, mas quem vai executar, vai aplicar os recursos deve ser o governo. Então ele já não concorda com o próprio projeto de lei do Congresso Nacional que foi enviado para cá pelo governo relacionado a essa questão do orçamento para essas divisões. Então a gente já observa mesmo, como você está dizendo,
que a disputa em torno desse assunto ainda segue. Na verdade, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, o que está em questão aqui? Não é se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro. Na verdade, esse dinheiro está lá. Está lá reservado para a execução de obras e serviços nos estados e nos municípios. Qual é a grande questão aqui? É quem vai indicar qual obra, qual município vai receber esse dinheiro, entendeu? Então, o dinheiro está lá, tem lá, sei lá, 3 bilhões, 100 milhões para a saúde. Agora, onde que esse dinheiro vai ser aplicado? Qual hospital vai ser construído? Qual vai receber reforma? E é essa indicação aí que há essa queda de braço de quem é que vai fazer de fato a indicação da obra ou não. Agora, o que a gente precisa deixar claro, com a manutenção dos vetos hoje na sessão aqui, está proibido, né? O relator ele não indica mais a prioridade de execução de obras e serviços, não tem mais um prazo de 3 meses para empenho do valor que está previsto no orçamento de obras. As emendas de comissão e as emendas do relator, elas não são mais impositivas, ou seja, elas não são mais de execução, né, que o governo não tem a obrigatoriedade de executar, e também não há penalização do governo caso essas emendas não sejam gastas, elas não sejam pagas. Então, tudo isso agora está de acordo com o que o Bolsonaro vetou, com o presidente Bolsonaro vetou. O restante, o desdobrar dessa história é que vem com os projetos de lei que vão ser votados aqui. E parte da obstrução da sessão de hoje, que ela não foi adiante, já é pensando nesses projetos de lei que muitos parlamentares querem votar antes, lá na comissão mista de orçamento, para que ele venha aqui para o plenário para já resolver essa história e não ter assim, olha, nós mantivemos os vetos, mas vocês não cumpriram com a promessa de vocês no projeto de lei. Então, eles querem ver o projeto de lei, como é que ele vai sair da CMO primeiro, para depois decidir o restante de alguns vetos. Porque tem emendas lá, né? Ainda tem mais 8 vetos que estão trancando a pauta já na semana São que vem. 9, na verdade, que entraram 9 hoje então, ainda, né? aí isso tudo implica mais esse que não terminaram de votar, que trata do benefício de prestação continuada, que também ficou para a semana que vem, que trata aí de quanto que a pessoa tem que ter de renda por familiar para conseguir esse benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo dado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Quanto que cada pessoa pode ter de renda na família para ter direito a esse benefício? Se são cerca de R$250 ou se são cerca de R$520 por pessoa. Isso tudo porque mais cedo, antes de entrar nesse veto, o Congresso acabou mantendo o veto parcial à medida provisória que criou o programa Médicos pelo Brasil, isso por 2 votos, né? A gente tem que lembrar que, para quem está nos acompanhando, que para derrubar um veto são necessários 257 votos contrários ao veto do presidente aqui na Câmara e 41 no Senado. Se o projeto começou pela Câmara, a votação se inicia pela Câmara. E foi o caso desse Médicos pelo Brasil, que era uma medida provisória, e todas as medidas provisórias normalmente começam a tramitar aqui pela Câmara. E aí aconteceu que por 2 votos o veto foi mantido e aí o Senado não apreciou. E aí muitos dos deputados e senadores começaram a temer pelo próximo veto, que também tinha essa mesma implicação, essa comoção social em torno do assunto, que é a questão do benefício de prestação continuada, e preferiu se adiar, né? Exatamente. E essa questão dos médicos, do programa Médicos pelo Brasil, e a validação dos diplomas dos médicos que são obtidos, os diplomas que são obtidos no exterior, é um tema super polêmico, um tema que é discutido aqui na Câmara há anos, que existe aí uma grande reclamação da demora da validação desses diplomas, dos critérios que são utilizados, e enfim, esse veto, ele impede que instituições privadas de ensino de medicina façam o revalida, né? Ou seja, façam essa validação do diploma obtido no exterior. E havia aí já uma discussão muito grande, assim, tanto que esse assunto ele foi objeto de 2 vetos presidenciais, um que foi mantido ontem e esse que foi mantido no dia de hoje, né? Então, agora, para você saber o resultado, não está permitido que entidades privadas de ensino de medicina façam o revalida. Certo, mais alguma coisa, Dini? Só para a gente fechar aí, outros 6 vetos também foram mantidos, aí tratam de diversos assuntos, um sobre o saque de FGTS, micro e pequenas empresas, administração pública, agressão a jovens e adolescentes, todos eles foram mantidos, ou seja, está a lei do jeito que ela foi sancionada, então nem adianta a gente também ficar se estendendo demais. O que a gente convida vocês é continuar
continuar, né, acompanhando os debates aqui do Congresso Nacional e também da Câmara dos Deputados ao vivo, para você mesmo tirar a sua própria opinião a respeito dos assuntos e acompanhar os debates, ouvindo direto da fonte a opinião dos próprios deputados e senadores. Tá certo, muito boa noite a você que esteve conosco até agora, pela rádio, pela TV Câmara, pela internet. Até a próxima. Boa noite, Dini. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.